Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Reis, capítulo 18. Esta é a terceira palavra acerca do ministério de Elias. Vamos estudar acerca do retorno da glória do Senhor. Capítulo 18 de 1 Reis diz: Passado muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu farei chover sobre a face da terra. Foi, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era intensa em Samaria. Acabe chamou a Obadias, seu mordomo. Obadias era muito temente ao Senhor. Porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu de 50 em 50 em covas, e os sustentou com pão e água. Vamos mais à frente aqui. Versículo 17, ainda do capítulo 18. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o que perturbas Israel? Ele respondeu: Não perturba Israel, porém tu e a casa de teu pai, ao deixar os mandamentos do Senhor e seguirem aos Baalins. Agora, vamos avançar um pouco. Versículo 20. Então Acabe convocou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Aproximando-se Elias de todo o povo, disse: Até quando claudicareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, ide após ele. E o povo não respondeu-lhe uma palavra sequer. Elias tornou a dizer ao povo: Só eu fiquei como profeta do Senhor. Mas dos profetas de Baal há 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bois, e escolham eles um, e cortem-no em pedaços, e ponham-o sobre a lenha, mas não ponham fogo por baixo. E eu prepararei outro boi, e porei sobre a lenha, e nenhum fogo porei por baixo. Invocai-vos o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, este é o Deus. E todo o povo respondeu dizendo: Boa é esta palavra. Vamos orar. Bendito e eterno Pai, nós nos colocamos nesta hora debaixo do teu santo nome. Nós invocamos o teu nome, pedindo, Senhor, que tenhas misericórdia de nós. Pedindo, Senhor, que tu venhas realizar a tua grande obra nesta noite, aqui neste lugar. Senhor, abra os teus céus e revela a tua mente para a tua igreja nesta noite. Ajuda-nos a entender a tua palavra para os nossos dias. Senhor, descortina a nossa situação, descortina a nossa realidade. Mostra o que está escondido, mostra o que está oculto, mostra o que nós não somos capazes de ver. Então vem, Senhor, revela-nos. Revela-nos qual é a tua vontade para os dias que nós vivemos. Ó Deus, nós te pedimos nesta hora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Esta é a terceira palavra que nós estamos estudando sobre o retorno da glória do Senhor, baseado aqui na história, no ministério de Elias. Já vimos alguns pontos muito importantes acerca de toda a realidade contextual que abrange a história deste profeta. Todos nós sabemos que Elias, ele surge em um tempo de profundas trevas espiritual na história de Israel. Haviam se passado 62 anos das mais densas trevas. Uma apostasia como nunca havia ocorrido na nação de Israel. A Bíblia chega a dizer que Acabe, em termos de perversidade,
Em termos de padrão moral e espiritual, ele foi o pior rei de Israel. Ele casou com uma mulher que era filha do rei dos Sidônios. E esta mulher, ela instituiu a idolatria como culto oficial de Israel. E não somente isso, ela perseguia e matava os profetas de Deus. Então o caos havia se instaurado em todo Israel. E Deus levanta este homem, Elias. Ele surge como que repentinamente na história, declarando a palavra de Deus. E à medida que ele declara a palavra se cumpre. Mas Deus, ele ordena que seu profeta, ele fosse para Querite. E depois de ficar um tempo em Querite, Deus diz para ele ir para Sarepta, onde havia uma viúva que o sustentaria. Lá em Querite, Deus ordenou os corvos. Em Sarepta, Deus ordenou uma viúva pobre que estava apanhando os últimos gravetos para fazer a última comida para ela e para o seu filho. Então Elias chega a Sarepta. E nós sabemos que Querite e Sarepta foram os dois lugares que Deus escolheu como centro da formação do caráter deste homem. Porque quando você lê o capítulo 17 de 1 Reis, Elias nos é apresentado como Elias de Tisbé. Mas quando termina o capítulo 17, ele é chamado de um homem de Deus. Então é muito importante saber que entre o Elias de Tisbé e o homem de Deus, existem dois lugares importantes, Querite e Sarepta. Querite significa cortar a medida certa. Aqui nós vemos um aspecto do trabalho da cruz. E o outro lugar é Sarepta. Sarepta nos fala do cadinho, aonde a prata é purificada. Então, todos esses dois lugares constituem os elementos espirituais para nós entendermos o caminho da cruz, as providências de Deus para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa vida. E Deus trabalha do jeito que Ele quer, Ele usa as circunstâncias que Ele quer, Ele usa os meios que Ele quer. É a maneira dele, não é da nossa maneira, é do jeito dele, não é do nosso jeito. E tudo isso Ele faz para que o nosso caráter possa ser forjado, possa ser transformado, e para que nós nos tornemos o seu vaso para conter sua palavra, sua vontade, para que aprendamos o caminho da obediência e venhamos nos submeter à sua perfeita vontade, conhecer os seus caminhos elevados. Então, esses dois lugares, vamos falar disso. Então agora, depois de passar aquele tempo em Sarepta, e aqui no capítulo 18, nos textos que iniciamos a ler, nós vemos Deus dizer para Elias, vai e mostra-te, ou vai se encontrar com Acabe. Primeiro Deus disse, vai e se esconde em Querite. Agora Deus diz, vai e se mostra a Acabe. Você sabe que Elias era o homem mais procurado daquele mundo. Acabe o odiava. Jezabel o queria matar. Ele era o homem mais procurado, o homem mais odiado pelo império de Acabe. Agora Deus diz para ele, vai e mostra-te a Acabe. Mostrar-se a Acabe era correr risco de vida. Porém, irmãos, existe algo muito interessante. Primeiro Deus trabalha a fé no coração de Elias, para depois trabalhar a coragem. Todo homem de fé é um homem corajoso, e todo medroso é incrédulo. Então observe isso. Porque é muito fácil alguém dizer que tem fé. E uma das grandes características da fé é a coragem. Por isso que em Apocalipse capítulo 21 diz, me parece que o versículo 8, vocês podem depois me corrigir, que os covardes, os tímidos, ficarão de fora. Ficarão de fora os tímidos, a palavra aqui é covardes. Porque uma pessoa que não tem fé, ela não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que creem em Deus, isto é, aqueles que têm fé em Deus, devem ter certeza que Deus existe. Então veja bem, a falta de coragem, a timidez, é um comportamento de uma pessoa que não crê em Deus. Sua fé ainda é muito religiosa e psicológica. Fé ultrapassa a nossa psicologia, porque fé é uma
dádiva de Deus, é um dom de Deus. O Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não é uma capacidade mental, é um dom de Deus dado a nós. Então, por favor, entenda isso. Nesses dois lugares, Deus submeteu Elias à prova da total dependência dele. Uma pessoa só pode depender de Deus se tiver fé em Deus. Ninguém vai querer se submeter totalmente a Deus se não confiar nele. Alguém que diz, eu dependo de Deus, mas depende como? Você depende com os seus recursos? Você depende com a sua força? Se você depende com os seus recursos, se você depende com as suas forças, você não depende de Deus, você depende de você mesmo. Então Deus vai trabalhar isso em Elias, ensiná-lo o caminho da dependência. É muito fácil depender do nosso suor. É muito fácil depender da nossa força. É muito fácil depender dos nossos recursos. Agora, e depender de Deus? Quando você não tem como usar suas forças porque elas se esgotaram ou ela não tem valor nenhum. Quando não adianta ter recursos. A única coisa que você precisa fazer é confiar. E confiar envolve descanso. Se você não aprende a descansar, então você não sabe o que é confiar. Então Elias, ele foi passando por esses dois lugares para aprender a confiar em Deus. A aprender a depender de Deus. Quando você aprende a confiar em Deus, você aprende a depender de Deus, então você aprende a conhecer os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Os nossos caminhos, eles têm uma circunstância lógica. Os nossos caminhos, eles são explicáveis. Mas muitas vezes os caminhos de Deus a mente não consegue explicar. Você não consegue entender. Você não consegue explicar de maneira natural como é possível isso. Por exemplo, como que 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar 15 mil pessoas? Alguém aqui tem uma matemática que consiga explicar isso? Como que 5 pães? Lá em João 6, você vai ver, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou a multidão de 15 mil pessoas, se você for olhar ali. Olhe para isso, irmãos. Você tem como explicar? Esses são os caminhos de Deus. Esses são os caminhos de Deus. Como que havia fome, por favor. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 18. Foi, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era intensa em Samaria. Não havia chuva durante 3 anos. Durante aquele tempo que ele passou em Querite, não havia chuva, mas havia um ribeiro que foi escondido por Deus para satisfazer Elias. Ele não tinha como plantar, não tinha como colher. E os corvos também não, mas Deus usou os corvos para poder trazer pão para ele. Deus providenciou comida natural e também celestial para ele. Como você explica isso de maneira natural? Não tem explicação. Não tem explicação. Eu não sei se vocês viram ultimamente, nas redes sociais e alguns jornais de grande credibilidade nacional, publicaram uma descoberta científica. Os cientistas descobriram que aquele caminho por onde o exército de Israel passou, ali do Egito, lá em Pirreirote, tinha apenas, escute bem, tinha apenas a rasura, batia nos joelhos. Então a comunidade científica eles ficaram alvoroçados. Porque o objetivo deles é desacreditar a Bíblia. Então, está aí estampado nas revistas, nos grandes jornais, que a profundidade ali estava nos joelhos. Por isso que o povo de Israel passou. Só que esse não foi o grande milagre. O grande milagre foi como Deus afogou o exército mais poderoso do mundo em águas tão rasas. Agora eles vão demorar mais 2000 anos para tentar explicar isso. Porque essa parte, se eles conseguem explicar, amém. Vamos até concordar. Eles descobriram, é ciência. Agora, e a outra parte? Como é que o maior e mais poderoso exército do mundo, que havia naquele tempo, que o Egito era a maior potência do mundo, eles foram afogados em águas tão rasas. Então, agora eles vão demorar mais outros 2000 anos para tentar explicar isso. E nós vamos seguir crendo no nosso Deus.
Então, são os caminhos do Senhor. Eu creio que se abríssemos para cada um de nós aqui, compartilharmos sobre os caminhos do Senhor, cada um olhando para a palavra, iria se lembrar de coisas que não têm explicação. A física não explica, a matemática não explica, a lógica da psicologia não explica. Então, o que é que nós temos que fazer? Simplesmente descansar nas mãos que sustenta este universo e faz com que cada célula, cada átomo, cada partícula esteja em conformidade com a soberania, sabedoria e o poder de Deus. Então, irmãos e irmãs, avancemos aqui. Agora você vê, se estudarmos aqui, tem um outro detalhe muito especial. Olha o versículo 19 do capítulo 18. Porque agora Elias se apresenta a Acabe. E quando ele se apresenta a Acabe, olha o que ele diz: envia, pois, agora e congrega-me todo Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, ou os postes ídolos, que comem na mesa de Jezabel. Enquanto toda a comunidade de Israel passava fome, esses falsos profetas comiam no palácio real. Então veja, você está vendo aqui, irmãos, irmãs, observe, porque aqui tem algo a aprendermos ainda também sobre os caminhos misteriosos de Deus, que a mente humana, que a física, que a lógica, que não dá para você explicar. Porque qualquer pessoa natural, ou com a sua visão natural, vai olhar para esse versículo e vai fazer a seguinte matemática: é impossível que Elias, um homem só, pudesse vencer esses 850 profetas. Então, qual é a matemática que as pessoas fazem? 850 contra 1 é igual a 0. Não é verdade? O que ia sobrar de Elias? Nada. Mas na Bíblia não se faz essa conta. Essa conta é a seguinte: 800 contra 1 mais Deus. Estão vendo? 800 contra 1 mais Deus. Então não importa o que você tem contra você. Não importa o tamanho do inimigo que se levanta contra você. Não importa o tamanho do problema que se levanta contra você. Você pode ser infinitamente menor, só que você tem que colocar um mais Deus do seu lado. É você mais Deus. É sempre você mais Deus. Se você vê dessa forma, aí você vai entender os caminhos misteriosos de Deus. Então, por que que Elias teve tanta ousadia? Por que que Elias estava tão ousado para enfrentar esses 850 profetas? Porque na matemática de Elias, ele não olhava para os 850 profetas contra ele. Ele olhava para quem estava do lado dele. Maior é aquele que está conosco. Então Elias fazia a conta dessa forma. Era ele e Deus contra 850 profetas. Então, quando Acabe reúne todos estes profetas, estes 850 profetas, vocês vão ver que Elias faz algumas coisas interessantes. Por favor, preste bastante atenção, que tem detalhes que eu gostaria que vocês atentassem. No versículo 23, está assim: deem-se-nos, pois, 2 bois. Escolham eles um e cortem-no em pedaços. E ponham-o sobre a lenha, mas não ponham fogo por baixo. Eu creio que os irmãos que têm a Bíblia aqui na revista atualizada, não tem essa frase por baixo. Não é isso? Não tem. Não tem. Você vai ver aqui no versículo, final do versículo: e nenhum fogo porei por baixo. Ele disse: eu também não vou pôr fogo por baixo. Na versão de vocês atualizada, e creio que na corrigida também, não há essa frase. Essa frase você vai encontrar na tradução brasileira. Não sei se na corrigida fiel tem. Também não. Na Reina Valera tem, é a que eu estou usando. Na tradução brasileira também tem. Aqui no versículo 25 está assim: então Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um boi, preparai o primeiro, pois são muitos. Invocai o nome de vossos deuses, mas não ponham fogo por baixo. Novamente, eu vou explicar isso para vocês. Irmãos e irmãs, entendam.
Vocês sabem muito bem que quando Elias desafiou esses profetas, ele desafiou eles lá no Monte Carmelo. Não era no Monte Carmelo que eles faziam os sacrifícios deles. Eles tinham os lugares onde eles faziam os sacrifícios. Então, como que eram esses lugares? Eles criavam um pequeno túnel por baixo. Então, quando o sacrifício estava sendo feito ali, os profetas falsos estavam lá fazendo sacrifício, todo o povo em volta. Então, eles estavam clamando por fogo, porque Baal era o deus do fogo. Então, quando eles estavam clamando, aqueles falsos profetas vinham por baixo e metiam fogo ali. Então, imagine eles clamando por fogo e o fogo surgia. O povo ficava desesperados. Eles ficavam como que enfeitiçados, vendo aqueles falsos profetas clamando por fogo, e de repente o fogo surge do nada, mas lá embaixo estavam os falsos profetas. Por isso que esse detalhe é muito importante. Então o que Elias fez? Elias tirou eles do lugar de culto, porque Elias ia desmascarar eles, tanto no sentido natural como também no espiritual. Então ele disse: olha, vocês não vão meter fogo por baixo, e nem eu vou colocar fogo por baixo. Então eles já entraram num grande problema. Porque era assim que eles mantinham o povo escravizado, naquela mentira, naquele espírito de engano. Então Elias tirou eles e levou para o Monte Carmelo. Aqui tem dois detalhes que eu quero colocar para vocês. Porque alguns críticos, quando leram esta porção do capítulo 18, eles indagam assim: olha como esses crentes e esses que ficam acreditando na Bíblia são tão perturbados intelectualmente. Se havia seca, se havia seca naquele tempo, onde é que eles arrumaram tanta água para fazer sacrifício? Não é verdade, irmãos? Até a gente, se não conhece bem, você vai pensar, realmente. Mas deixa eu explicar um pequeno detalhe para vocês. Eu tive o privilégio de estar nesse lugar. E aqui, este lugar, o Monte Carmelo, é muito perto do mar Mediterrâneo. Eles não bebiam água do mar Mediterrâneo, porque se bebessem, morreriam. Então, onde eles apanharam essa água? Ali, no mar Mediterrâneo. Porque o Monte Carmelo, de frente dele, uma parte dele, está aquela planície de Jezreel, considerada uma das maiores planícies do mundo. Então, ali se juntou toda aquela multidão. Então, provavelmente foi em um daqueles lugares, porque o Monte Carmelo tem muitos lugares altos e baixos, tem o cume também, onde depois vocês vão ver que Elias sobe para lá, quando ele vai orar, pedindo a Deus chuva. Então, em algum lugar ali, provavelmente mais próximo, mais perto da planície de Jezreel, foi onde se ajuntaram todas essas pessoas. Então, ali estava o profeta de Deus e aqueles falsos profetas. Então, quando eles começaram a clamar pelos seus deuses, olhe o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim no versículo 26, e tomaram o boi que lhes fora dado e prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, enquanto saltavam perto do altar que tinham feito. Então eles clamavam, depois eles começaram a se retalhar, se cortarem, para que alguma coisa ocorresse. E Elias começou a zombar deles, e nada ocorreu. E meio-dia chegou, e eles não puderam fazer nada. Aí Elias tira eles de cena. Aqui está o detalhe, irmãos. Detalhes que nós não podemos deixar escapar de nós. Diz assim: aconteceu que ao meio-dia Elias zombava deles. Aí Elias começa a zombar. E eles clamaram e nada. Versículo 29, passado o meio-dia, eles seguiram gritando freneticamente, até a hora de oferecer o sacrifício, mas não houve voz alguma. Então disse Elias a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E ele consertou o altar do Senhor que estava arruinado. Olha aqui, irmãos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Eu sei que essa é uma declaração muito profunda na palavra. Mas o que a Bíblia diz é que o altar do Senhor estava arruinado. Eu sei que muitos que estudam a palavra devem se perguntar: o que isso quer dizer? Que altar é esse? A única coisa que nós sabemos, irmãos, que o altar que a Bíblia sempre enfatiza no Antigo Testamento era aquele altar que estava lá no átrio, o altar do holocausto. Lá no átrio, no tabernáculo. Aquele era o altar do Senhor. Ali se acendeu o primeiro fogo.
Aí diz que o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar e não podia se apagar. E era trabalho dos sacerdotes manter aquele fogo aceso. Porque você vai se lembrar que quando aquele altar foi feito, o primeiro fogo que se acendeu ali se acendeu dos céus. Veio um fogo dos céus e acendeu aquele altar. E ninguém podia acender um outro altar. Porém, eu tenho por certo, irmãos, e falo com convicção, que não é esse altar que está falando. Não é. Porque o tabernáculo não está aqui. Não está falando do tabernáculo. Agora, o altar do incenso está lá no templo em Jerusalém. E ele não poderia ser tirado de lá. Então, o que significa consertar o altar do Senhor que estava arruinado? O que eu penso, irmãos, era o culto a Deus que havia sido arruinado, pervertido. A maneira de se cultuar. Porque outrora, o que eles faziam? Eles faziam altares a Baal, altares à idolatria, a uma falsificação religiosa. A maneira que eles cultuavam era uma maneira que entristecia o Espírito de Deus, era abominável, era profano. Agora Elias vai fazer algo da maneira certa. A maneira certa de agradar a Deus foi o primeiro item que Elias buscou. Então, para mim, quando diz que ele consertou o altar, isto é, ele restaurou a maneira certa de se adorar a Deus. Meus irmãos, permita-me colocar cada um desses itens, para que depois nós venhamos fazer uma conclusão mais adequada. Então, guarde isso aqui. Aí diz, tomando Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual foi dada a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Olhe bem isso aqui. Edificou com as pedras um altar. Está vendo aqui o artigo? Um altar. Significa que aqui é um outro detalhe. Agora ele vai pegar 12 pedras e vai edificar um outro altar. Essa é a ideia que nos traz aqui os textos. Primeiro, ele traz o povo a ele. Ele chama o povo a ele, para mostrar ao povo qual é o caminho da glória de Deus. Como agora trazer de volta para Israel a presença de Deus. Porque a presença de Deus não estava em Israel. Embora o testemunho de Deus estivesse em Elias, mas não estava sobre o seu povo. Estão entendendo, irmãos? O testemunho de Deus estava sobre o seu profeta, mas não estava sobre o seu povo. Havia outros profetas, nós sabemos que havia 101 profetas em Israel, porém 100 estavam em cavernas. Eles eram profetas, mas não estavam com encargo profético. Esse é outro detalhe, irmãos. Olhe bem, por favor, versículo 22 aqui, do capítulo 18. Elias tornou a dizer ao povo, só eu fiquei como? Está vendo essa palavrinha aí, como? Ela não pode ser desconectada do texto. Como? Só ele estava como profeta. Haviam profetas, mas eles não estavam como profeta. Porque o papel do profeta era comunicar a mente do povo. Era restaurar no meio do povo o testemunho de Deus. Então não adiantava ser profeta e estar escondido em caverna, comendo pão e bebendo água. Não adiantava aqueles profetas estarem sendo guardados por Obadias, mas, no entanto, eles estavam fugindo. Elias tinha os mesmos direitos deles, se fôssemos olhar desse ponto de vista, porque ele era o mais odiado. Quando acaba o encontro, diz assim, és tu perturbador de Israel? Se você estudar a palavra perturbador aqui, você vai ver que ela tem uma conotação interessante no hebraico. Dá a ideia de uma víbora. Então, quando Acabe encontra ele, chama ele de víbora. Tu és a víbora rastejante. Aí o que Elias diz? Não sou eu, mas tu e a casa de teu pai, que tem pervertido os caminhos do Senhor, virando as costas para os seus mandamentos. Agora reúne todo o povo e traga aqui a mim e os 850 profetas. Elias era um homem de coragem. Elias, ele não se intimidou. E olhe bem, irmãos, você sabe onde é que ficava Sarepta? Se você olhar no mapa, você vai ficar estarrecido. Sarepta ficava na terra dos Sidônios. Jezabel era dos Sidônios. Ela era rainha dos Sidônios. Essa mulher é uma das mulheres mais perversas descrita na Bíblia.
Essa mulher era terrível. Ela queria estraçalhar Elias. E aonde foi que o Senhor mandou Elias? Para Sarepta. Se você olhar de Querite a Sarepta, são em torno de 130, 150 quilômetros, a céu aberto. Elias viajou esses 150 quilômetros a céu aberto, sendo o homem mais procurado. Mas não adianta, irmãos, nós ficarmos tentando explicar as coisas com a nossa lógica. Você tem que entender que o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Não importa quantos dardos inflamados o inimigo vai lançar contra você. Você pode até se sentir baqueado, porém não destruído. Talvez um dia você vai sentir no pó, mas vai chegar a hora que você vai dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Vai chegar o momento que você vai levantar a cabeça. Você pode ter certeza, o Senhor não tem prazer em nos ver sendo chicoteados pelo inimigo. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na angústia. Então, é importante vocês olharem para este quadro. Elias peregrinando de Querite a Sarepta. E o mundo daquele, as pessoas daquele contexto, de Israel, e também dos sidônios, todos querendo matá-lo. E aonde Deus manda ele? Deus manda ele para o olho do furacão. Não é curioso isso, irmãos? Mais uma vez, os caminhos exaltados, misteriosos de Deus. Deus manda ele lá para o olho do furacão, e ele vai. Vai ser sustentado por uma frágil mulher, pobre, viúva. Tinha seu pouco alimento para ela e para o seu filho. E Elias pede primazia ao Senhor, e ela deu. Ela deu. E graças a Deus. E aqui depois Deus diz para Elias, agora sai, Elias, não se esconda mais. Elias só se escondeu em Querite e Sarepta por causa da palavra de Deus, não foi para comer pão escondido de Jezabel. Ele estava sendo treinado, ele não estava em fuga, ele estava em treinamento. Há uma grande diferença. Aqueles 100 profetas estavam em fuga e Elias estava em treinamento. Há uma grande diferença. Então, procure descobrir onde é que você está. Você está em fuga ou você está em treinamento? Você está fugindo ou você está sendo treinado? Porque se você estiver fugindo, você está na contramão dos caminhos do Senhor. Mas se você estiver sendo treinado, pode ser que tudo esteja desfavorável a você. Mas nessa situação, Deus vai ser glorificado. Você pode olhar e dizer assim, Deus, na minha matemática não dá certo, mas na matemática de Deus vai dar certo. Na matemática sua vai dar tudo errado. 850 contra 1 é nada. Eu estou acabado. Mas nunca esqueça de colocar mais Deus. Então foi isso que aconteceu com Elias. Voltemos aqui para os textos. Veja bem, Elias tomou as 12 pedras, fez aquele altar, porque o que Deus estava dizendo, você sabia que o reino de Israel estava dividido, 10 nações de um lado, 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro. Então 10 de cá e 2 de lá, divisão, isso aconteceu lá atrás. Lá atrás, aproximadamente 60 e poucos anos lá atrás, Israel havia se dividido. Tornou-se agora 2 nações, Reino do Norte e Reino do Sul. A situação aqui está ocorrendo no Reino do Norte, onde estavam as 10 tribos. Então agora, quando Elias coloca aquelas 12 pedras, ele está dizendo, Deus não é Deus de divisão. Sabe por quê? Sabe por quê? A glória do Senhor se ausentou do meio de vocês. É porque vocês deixaram de cultuar a Deus de maneira correta. Vocês não têm oferecido a Deus um culto de acordo com o seu caráter. Então, para mim, irmãos, se o que eu tenho lido aqui consigo compreender, primeiro, ele restaurou nesse primeiro altar, ele restaurou a forma certa do relacionamento com Deus. Porque ele está agora traçando para nós os caminhos por onde a glória de Deus se move para o povo de Deus. Então, primeiro, ele está mostrando a maneira exata, adequada de nos relacionarmos com Deus. Ele está dizendo, vocês se relacionaram de maneira inadequada. Por isso a glória do Senhor saiu. E Baal entrou. Baal é o Deus de Israel. Baal está aqui com seu trono em Israel. Mas Baal não deve ser o Deus de Israel. O Deus de Israel é aquele que está sentado no alto e sublime trono. Aquele que se encontrou com Jacó,
lá no vale de Jabó, que mudou o nome dele, e disse: não te chamará Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutasses com Deus. Então veja isso, irmãos. Olhe bem, ele restaura o altar e diz assim: tomando Elias 12 pedras, versículo 31, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual foi dada a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Isso é muito significativo. Agora Deus está restaurando todos os fundamentos. Deus está trazendo o seu caráter para o seu povo. Deus está revelando qual é o seu caráter. Deus está revelando qual é o seu padrão, qual é a medida certa para que a sua glória retorne para o seu povo. Edificou com as pedras o altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta em redor do altar, em que couberam 2 medidas de sementes. Preparou depois a lenha e cortou os bois em pedaços. Cortou o boi em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Olha o que ele faz, irmãos. E disse: fazei-o outra vez. E outra vez o fizeram. Disse ainda: fazei-o pela terceira vez. E fizeram pela terceira vez, de modo que a água corria ao redor do altar. E a água também encheu a valeta, chegando a hora de oferecer holocausto. O profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lindo isso. Porque este era o nome de Deus, quando ele reivindicou esta nação para si. Ele era conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí diz: seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por ordem tua fiz eu todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, és o Deus, e que tu tornaste para ti o coração deles. Aí o versículo 38, então caiu fogo do Senhor. Lindo tudo isso, né, irmãos? Veja que coisa mais impressionante. Coisas que nós temos que tomar nota. Irmãos e irmãs, eu quero que vocês percebam algo aqui, algo muito interessante aqui. O povo de Israel sabia muito bem qual era o sentido do fogo. Se você voltar para Êxodo capítulo 3, os versículos 2 e 4, você vai ver que quando Moisés se encontra com Deus, ele está ali, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. De repente ele olha e vê uma sarça ardendo em fogo. E quando ele se aproxima, ele ouve uma voz e diz: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Então Deus estava ali no meio daquela sarça, falando com Moisés. Aí você vai lá no capítulo 19, versículo 18 do livro de Êxodo, quando Deus reúne o seu povo ali no Monte Sinai. Então Deus vem na forma de um fogo no meio daquele povo. Então eles começam a entender. O fogo tem a ver com o testemunho da presença e da glória de Deus. Você pode ir pelo Antigo Testamento e vocês vão ver isto. Lá no capítulo 40 do livro de Êxodo, diz que havia uma coluna de fogo que governava o povo de Israel por aquelas jornadas. Quando a coluna se movia, o povo tinha que se mover. Então, se eles levantassem os olhos para cima, o que eles viam durante o dia? Eles viam uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo era um testemunho da presença de Deus e da sua glória sobre o seu povo. Então, irmãos, Israel sabia disso muito bem. Quando Salomão edificou o templo, lá em 1 Crônicas, capítulo 7, diz que a glória do Senhor, na forma de um fogo, entrou naquele lugar. Quando aquele fogo dos céus veio sobre aquele sacrifício de Elias, a Bíblia diz que aquele fogo era tão intenso que não sobrou nada, nem mesmo a água. Ele varreu tudo. Todo o povo de Israel esteve debaixo do temor naquela hora. Por quê?
Porque eles sabiam que aquele fogo era o testemunho da presença e da sua glória sobre o seu povo. Irmãos, aqui nós temos que aprender muitas coisas. Porque nós vivemos um tempo tão negro do ponto de vista espiritual como os dias de Elias. Um tempo onde o ministério profético, o ministério da palavra, tem sido algo tão pequeno, às vezes até insignificante. As pessoas não têm dado ouvido. As pessoas não têm dado importância. Vivemos um tempo onde o engano tem tido muito mais prosperidade, tem tido muito mais oportunidade no meio do povo de Deus do que o próprio Evangelho. A mentira prospera muito mais no meio do povo de Deus do que a verdade. As trevas prosperam muito mais no meio do povo de Deus do que a luz de Deus. Quando você olha por todos os lados, é o que você vê: engano, mentira. Assim como a prática do culto a Deus foi perdida em Israel, nós temos visto também nos nossos dias o verdadeiro culto a Deus ser trocado por meros entretenimentos profanos. A mesa do Senhor tem sido banalizada. O nome de Deus tem sido desonrado. Hoje tudo gira em torno de entretenimento, músicas, danças, coisas frenéticas, para tentar manifestar a presença de Deus. É como aqueles que enganam o povo, ou enganavam o povo no tempo de Elias. Israel estava enfeitiçado por um espírito de engano. Da mesma forma, o povo de Deus nos nossos dias tem sido enfeitiçado por um espírito de engano e de mentira. Nosso Senhor, irmãos, Ele havia nos dito, já há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, que os últimos dias seriam assim: falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. A Bíblia chega a dizer que enganariam a muitos, até mesmo os escolhidos. A igreja do Senhor perdeu sua identidade. O que é a igreja hoje? Hoje a gente fala assim: eu vou lá na igreja, eu fui na igreja, esqueci a Bíblia na igreja. Porque nós perdemos a verdadeira identidade do que é a igreja. A igreja não é uma organização, a igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Esse prédio aqui, irmãos, quando nós saímos daqui, baratas, aranhas vão reinar aqui dentro. Com certeza elas estão por aí, escondidas. Isso aqui não é a igreja, isso aqui não é a igreja. Nós somos a igreja. Mas isso é muito pequeno, irmãos, isso é elementar. Então, se nos aspectos elementares nós estamos tão desviados, imagina nos aspectos mais profundos. Eu me lembro de um fato da senhora Ruth Paxson. Ela foi uma missionária na China, aí por volta do ano de 1920, alguma coisa. Está lá contando uma história, numa classe de escola dominical, porque ela sempre foi envolvida no Ministério do Ensino, e alguém perguntou, o professor perguntou para a classe: o que é pecado? Aí alguém levantou e disse: professor, eu não sei. Porque o que era pecado há 20 anos atrás, hoje não é mais. Pensa, isso em 1920 alguma coisa. E hoje? O que era pecado há 10 anos atrás, irmãos, hoje não é mais. Pensa o que a igreja virou, irmãos. Virou isso aqui que vocês estão vendo no capítulo 17 e 18 de 1 Reis. Um tabernáculo sem a arca. A glória do Senhor não é algo importante. O que é importante é se o culto é bom. O importa é se o programa é bom, é se o louvor é bom, se o pregador é bom. Se Deus está lá fora, isso é problema dele. Agora, se nós estamos aqui enchendo a nossa cabeça de conhecimento, isso é bom. Porque o conhecimento é melhor do que Deus. O entretenimento é melhor do que Deus. Se a minha alma está satisfeita, eu não tenho problema com Deus. Se ele tem problema comigo, então o problema é dele. Irmãos, consciente ou inconscientemente, é assim que muitos pensam. Estão vivendo a vida cristã de maneira tão baixa no seu nível espiritual. Qual foi a última vez que você ouviu falar de santidade? Qual foi a última vez que você viu ênfase sobre consagração? Qual foi a última mensagem que você ouviu sobre isso? Qual foi a última vez que nós lemos sobre isso? Então você vai ver aqui um homem que o coração dele e o de Deus batia na mesma sintonia. Um homem que tinha coragem. Um homem que tinha ousadia, porque coragem hoje não é virtude para um mestre, para um profeta, para uma pessoa consagrada ao ministério espiritual. Não.
Mas agradar, sim. Se ele tem a arte de agradar, essa é a grande virtude. Se ele tem a arte de entreter, essa é a grande virtude. Mas se ele é capaz de pregar a verdade, então ele está fora do contexto, do padrão da igreja moderna. Só que essa igreja moderna está indo para o inferno, irmãos. Ela está indo para o inferno. Essa igreja moderna está tão perdida quanto o mundo está perdido. As pessoas estão morrendo. Os lares estão sendo destruídos. Os jovens estão perdidos. E talvez nós aqui não temos nos dado conta da nossa responsabilidade sobre tudo que temos recebido do Senhor. Porque muitos não estão aqui. Talvez devem ter alguma coisa muito mais séria e muito mais importante para fazer. Porque nós não temos dado importância à palavra. Não temos dado importância aos interesses de Deus, e sim aos nossos interesses. Talvez, irmãos, o evangelho nunca foi tão pobre, no seu sentido prático, e a igreja nunca esteve tão desviada como ela está nesse tempo. Como ela tem estado desviada. E o pior, é como as pessoas dentro do navio Titanic, você sabe a história. Enquanto o navio estava afundando, aquela bandinha, aquela orquestra que estava tocando músicas mundanas, eles pararam. E alguém se lembrou de cantar aquele hino assim: mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Eles lembraram de cantar isso na última hora. Passaram a vida toda naquele navio ali, cantando as piores músicas, mas na hora que estava o navio afundando, aí se lembraram de Deus. Se lembraram de Deus para morrer. Nós temos que lembrar de Deus para viver. É para viver hoje, irmãos. Nosso chamado é esse. Não pense que lendo a história de Elias, nós temos que chegar aqui a umas conclusões floreadas. Essa é a realidade. Porque nós podemos ser como esses profetas dentro de cavernas. Não importa o que está acontecendo lá fora, importa se eu estou comendo, bebendo e dormindo. Esses 100 profetas dentro da caverna, eles tinham alguma coisa para se preocupar? Não, tinha alguém que se preocupava com eles. Entende, irmãos? Eles não tinham muito o que se preocupar. Eu sei que talvez você não vê nenhum problema grave nisso. Talvez você olhe e diga, irmão, mas Obadias, olha o que ele fez. Amém pelo que ele fez. Mas quando Elias diz para mim, só eu fiquei como profeta, eu não posso ler esse texto e ignorar o contexto. Porque dentro do contexto, quando ele diz só eu fiquei, isso indica que alguém se colocou na brecha por Deus. Eu não sei explicar para vocês por que Elias surge aqui, e não tem nenhum lugar na Bíblia que vai nos dizer isso, mas eu sei que ele surge. Eu sei que a situação provocou Elias. Entende, irmãos? A situação provocou aquele homem. Ele surge do nada. O duro, irmãos, é que nada nos provoca. Nós ficamos vendo tantas aberrações e não ficamos indignados. E quando ficamos indignados é para apontar o dedo, não é para dizer, Senhor, trabalha na minha vida, usa-me, para que eu seja luz nas trevas. Porque quanto mais intensa for as trevas, mais necessidade de luz nós temos. E esse é um tempo de trevas, irmãos. Tempo de trevas. O povo de Deus está perdido nessas trevas. Perdido, sem rumo. Sem rumo. Culto hoje é entretenimento. Reunião da igreja hoje é entretenimento. Quando não é social. Quando não é para desfilar o status social. E a vida está se perdendo. E o povo espiritualmente está mais pobre. E a glória do Senhor já está muito longe de nós. E a gente está se contentando com estruturas. Estamos nos contentando com organização. Estamos nos contentando com entretenimento. Irmãos, tem que ter algo a mais. Nós precisamos voltar à prática da oração congregacional. Precisamos voltar à mesa do Senhor com o nosso coração rasgado, rendido e cheio de adoração. Como Elias restaurou o culto ao Senhor, nós precisamos restaurar o culto a Deus na sua mesa. De glória, de louvor, de alegria. Entende, irmãos? Nós precisamos. Porque senão, nós só somos mais um povo perdido no meio desse povo. E o pior, como o Senhor disse para Tiro, Sidom, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ele disse que lá no juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Porque se Sodoma e Gomorra tivesse visto e ouvido o que aquelas cidades viram e ouviram, há muito teriam se arrependido. Porque o Senhor está dizendo ali, irmãos, que o grande pecado deles não era o problema do pecado em si, mas a questão de rejeitar a luz.
Rejeitar a luz. Significa, irmãos, que talvez nós sejamos um povo que temos recebido muito da luz do Senhor. E o juízo para nós é muito pior do que aqueles que não receberam a luz que nós recebemos. Entende, irmãos? Eu creio que qualquer hora o Senhor pode dar um basta. Porque Deus é sério, irmãos. Deus é sério. Então nós temos que observar todos esses detalhes com muito cuidado. Você vai ver que o fogo de Deus desapareceu do seu altar. O fogo do Senhor desapareceu. O culto a Deus era uma rotina profana, vazia, de enganos, de mentira, e o povo estava lá. As multidões estavam lá, mas Deus não estava. Deus não estava. Irmãos, o estilo de cristianismo que tem se propagado aí hoje é algo tão absurdo. Quando você olha para a história da igreja, você fica assustado. O nível que nós chegamos. As pessoas que se autoproclamam cristãos no mundo hoje são as pessoas mais pervertidas. Verdade, irmãos. Olhe para alguns desses atores de novela, jogadores de futebol, que se dizem cristãos. Eu não vou falar o nome deles aqui porque vocês duvidariam que eles são cristãos, e são. Eles vão na mídia e falam que são cristãos. Estava lá na Folha de São Paulo essa semana, que a CBF estava incomodada com a rotina de pastores na concentração da seleção brasileira. Está lá na Folha de São Paulo, está lá no site do UOL. Mas quem são eles? Que testemunho que eles dão? Porque para eles, irmãos, a vida cristã é só um detalhe da vida. Ser cristão, ter uma religião cristã, eu falo religião cristã aqui mesmo, sublinhe essa palavra aí na sua mente. Essa religião cristã é só mais um detalhe. É só mais um detalhe. Irmãos, nós precisamos ter uma posição radical. O cristianismo é radical, não é opcional. Porque se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos perder de vista a glória de Deus. Porque eu creio que ainda nós temos a glória de Deus em vista. Mas vai chegar um dia e nós vamos perder ela de vista. Se ela não tem estado, e eu creio que não está, de maneira veemente entre nós. Mas eu quero dizer algo para você. Pelo menos Deus tem tido misericórdia, Ele tem mostrado para nós o rumo da sua glória. Olha esses estudos que nós tivemos sobre Elias. Deus tem nos mostrado o caminho do retorno da sua glória. Precisamos restaurar o altar a Deus. Precisamos buscar uma vida de comunhão uns com os outros, comunhão verdadeira e não de amizade social. Porque sabe o que é comunhão na igreja hoje? Afinidade. Hoje as pessoas têm comunhão por afinidade. Você gosta de que cor? Eu gosto do azul, eu também gosto. Ali já começou a comunhão. Você torce para que time? Eu torço para isso, eu também torço. Começa assim, irmãos, nas coisas mais banais da vida. É por afinidade, é por gosto, é por preferência. É por posição social. As pessoas procuram ter amizade e relacionamento na igreja por causa de posição social. Isso não é comunhão. Isso não é comunhão, irmãos. Comunhão não tem nada a ver com isso. Comunhão não surge do nosso coração um para o outro. Comunhão surge da realidade, da presença e do testemunho de Deus entre nós. Porque Deus que é comunhão. Nós somos um problema. Deus não. Deus é comunhão. Então a presença dEle, a vida dEle, sendo infundida para dentro de nós, vai produzindo laços eternos de afetos. Paulo chama isso em Filipenses de entranhados afetos. Algo profundo. Comunhão é isso. É um relacionamento íntimo e espiritual e eterno. Essa comunhão não quebra, ela não se desfaz. Não importa se o irmão está bem, se está mal, se ele está em pé, se ele está caído, não importa. A comunhão não quebra jamais. Então se diz, o irmão saiu do nosso meio. Como disse João, ele nunca foi dos nossos. João fala isso, irmãos. Saíram de nós porque nunca eles foram dos nossos. Porque pode sair, mas a comunhão permanece. Se comunhão não permanece, porque nunca esteve. Porque comunhão não é esse relacionamento social. Comunhão é um relacionamento íntimo e espiritual. Então, irmãos, ele restaurou isso. Ele colocou aquelas 12 pedras, mostrando a unidade do povo de Deus. Nós temos que ter unidade. Temos que ter inclusividade com responsabilidade. Temos que ter o amor fraternal. Temos que amar uns aos outros como Cristo nos ensinou a amar, como Ele nos amou. Ele se deu por nós.
Isso é amor, isso é comunhão, isso são laços verdadeiros. Então, nós precisamos sair dessa esfera superficial de fé, de religiosidade, e entrarmos para a realidade do Espírito. Porque, do contrário, irmãos, nós vamos passar aqui 10, 20 anos tendo culto, mas sem a glória de Deus. Como o tabernáculo de Saul, sem a arca. A arca estava lá fora, mas no tempo de Saul tinha um tabernáculo. Tinha sacerdotes, mas a arca não estava lá. Com certeza os sacerdotes estavam fazendo as suas oferendas diárias, mas a arca não estava lá. O tabernáculo começa a ser construído a partir da arca, porque a arca fala da centralidade de Cristo, da glória de Deus. A centralidade de Cristo e a glória de Deus deve ser o fundamento do seu povo, da unidade, da vida e da realidade da igreja. Então, queridos, vamos olhar para isso. Agora o fogo de Deus caiu. A glória de Deus veio para o seu povo. Porque a glória de Deus veio, porque tinha um homem que estava na terra expressando o testemunho de Deus. Alguém que estava sentindo a indignação de Deus sobre o seu povo. Alguém que veio para desmascarar as trevas. Porque só existe pessoas mentindo em cima de púlpito porque existe uma igreja calada ainda. A proporção é muito grande, irmãos. A proporção do engano hoje é muito grande. Das heresias que têm surgido. Mas o que nós temos feito? O que nós temos feito? Temos procurado enviar essas mensagens para muitos lugares. Ainda é pouco, irmãos, precisamos mais. Você precisa se levantar. Você precisa ir aos pés do Senhor. Você precisa pregar com ousadia. Minha irmã, meu irmão, fale a verdade, fale a palavra. Permita que Deus fale através de você. Seja na sua vida ou seja na sua boca, mas fale. Deixe que Ele fale. Seja através do seu testemunho ou seja através das suas palavras. Mas deixe que Ele fale. Então é isso que você vai ver. Algo muito sério. Porque o fogo de Deus é o testemunho da sua presença. Hoje nos fala da presença do Espírito. Porque quando ele desceu no Pentecostes, ali havia línguas como que de fogo. João Batista, quando falava do ministério de Cristo, disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, este é um aspecto muito glorioso da presença de Deus, da glória de Deus. Essa glória tem que voltar. O fogo do Senhor tem que estar entre nós, irmãos. O fogo da sua presença, o fogo da sua glória, o fogo da sua santidade. Porque do contrário, irmãos, cada dia nós vamos ser mais e mais tolerantes com o pecado e com muitas coisas. Que hoje você diz que é pecado, mas para amanhã vai ser uma coisa natural, amanhã vai ser uma coisa natural na sua vida. Hoje você abomina, mas amanhã você vai amar. Você entende isso? Hoje você não concorda, mas amanhã você vai aceitar. Nós temos que clamar ao Senhor, como clamou Elias: se tu és Deus, e se eu sou o teu servo, então derrama do teu fogo nesse lugar. Queima tudo. Você vê que queimou tudo. Sabe por que queimou tudo? Porque o sacrifício de Elias foi completo. Foi o sacrifício da sua vida dedicada em obediência e fé, e aquele sacrifício que ele ofereceu ali no altar. Você se lembra de Ananias e Safira? Quando eles foram oferecer algo para Deus, chegaram para o apóstolo, para Pedro, e ofereceram uma oferta, um sacrifício, podemos chamar assim. E eles caíram mortos. E por que eles caíram mortos? Porque eles não ofereceram o sacrifício completo. Eles estavam retendo algo do Senhor lá na casa deles. Meus irmãos e irmãs, quero falar uma coisa para vocês. Se existe algo que você está retendo do Senhor, você não está consagrando ao Senhor, pode ter certeza que isso vai trazer morte na tua vida. Talvez em algum lugar você está escondendo algo. Isso pertence ao Senhor. Veja que quando Deus pediu para Abraão sacrificar para ele seu filho, ele sacrificou Isaac por completo. Quando Isaac disse: Pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão diz: Deus proverá para si. Oh, irmãos, essa frase, ela ecoou por 2000 anos. 2000 anos. De forma que quando João Batista estava ali, como ele sempre fazia, batizando, de repente ele levantou o olho e disse: Eis o cordeiro. É como se aquela pergunta tivesse por 2000 anos passeado na história de Israel. Eles esperavam esse cordeiro. Sabia que um dia Deus iria mandar um cordeiro para fazer um sacrifício para sempre, como está no capítulo 9 e 10 da Epístola aos Hebreus. Um único sacrifício. Então, quando João Batista olhou e disse: Eis o cordeiro, aquela pergunta, ou aquela questão que Isaac levanta, aquela pergunta: onde está o cordeiro?
Aí Abraão diz: Deus proverá. Deus proverá. Aí João Batista levanta e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Então, irmãos, isso aqui é o sacrifício completo, porque o ato de Abraão foi um ato de fé. Ele não disse isso apenas colocando a responsabilidade sobre Deus. Ele disse isso, irmãos, colocando toda a sua vida no altar de Deus, porque Isaac era toda a sua vida. Quando Deus fala para ele de um filho, ele disse: Filho, eu não tenho filho. O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele não tinha filho, ele não tinha herdeiro. O herdeiro é aquele que herdava tudo do pai. E agora Deus deu um filho. Tudo que Abraão tinha estava em Isaac. Toda a sua vida estava em Isaac. Todos os seus bens estavam em Isaac. Aí agora ele coloca Isaac sobre o altar. Ele deu tudo. E quando ele ia descer o cutelo sobre o coração de Isaac, Deus disse: Abraão, não mates o rapaz. Agora eu sei que tu não negas o teu filho. Abraão deu tudo, irmãos. Não foi como Ananias e Safira. Elias dedicou toda a sua vida. Elias colocou tudo no altar do Senhor. O fogo vem sobre tudo, irmãos. E se o fogo vier e não encontrar tudo, você pode ter certeza, vai trazer morte. Aquilo que você está ocultando de Deus vai trazer morte sobre a tua vida. O que aconteceu ali? O fogo veio e lambeu, varreu tudo. Mas sobre Elias, ele não estava retendo nada. Mas o juízo de Deus veio sobre aqueles 850 profetas. Então, irmãos, não deixe que esse juízo caia sobre você. Dedique toda a sua vida ao Senhor. Não deixe que nada, não deixe que o emprego, não deixe que família, não deixe que nada roube de você a sua consagração. Nós temos uma consagração, irmãos. Aonde está o nosso poder? Aonde? Na oração? Não. Não é na oração. Onde está a nossa força, o nosso poder? Está na palavra? Também não. Onde está a nossa força, irmãos? Na consagração. Porque oração e palavra sem consagração não representa nada. É liturgia religiosa. Nós muitas vezes podemos apegar a palavra só de maneira religiosa, podemos orar de maneira religiosa, mas quando uma pessoa consagrada lê a palavra, ora a palavra, é diferente. Entende isso, irmãos? Lembra de Sansão? Você pensa que Sansão era um homem de 3 metros de altura e 5 metros de largura? Não. Ele era um homem normal. Mas ele tinha uma força humanamente inexplicável. Como se explica a força de Sansão? A força dele estava na consagração. Era na consagração que residia o poder na vida dele. E o dia que ele não guardou a sua consagração, aquela força se perdeu. Aonde está a nossa força espiritual, irmãos? Na nossa consagração. Então vá aos pés do Senhor e pergunte: Senhor, tenho eu vivido uma vida consagrada aos teus pés? Tenho eu vivido uma vida consagrada para teu propósito? Porque a consagração não é para nós, irmãos, a consagração é para Deus. A nossa consagração não tem em vista nós, a nossa consagração tem em vista os caminhos de Deus em nossa geração. Pergunte ao Senhor se você tem guardado a sua vida de consagração, ou se você tem feito como Sansão, banalizou a consagração. Toda pessoa que faz isso, a primeira coisa que ela perde é a força, a segunda coisa é a visão. Sansão perdeu essas duas coisas. A primeira coisa que ele perdeu, a força, e a segunda coisa, a visão. E a visão nós não podemos perder, eu falo de visão celestial. Então, quando você não tem força, você perde a visão. Por isso você vê muitos homens que outrora foram grandemente usados pelo Senhor e hoje não tem mais visão celestial. Vivem falando asneiras na internet, em tudo quanto é lugar. Por quê, irmãos? Eles perderam a consagração e perderam a visão. Tem nomes, mas não tem visão e nem tem o poder da consagração. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Encorajo vocês a meditarem sobre esta palavra. Que o Senhor verdadeiramente possa falar a esta igreja, falar a todos nós.